Trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que abençoe-nos com a sua paz, de modo que possamos sentirmos-nos bem, sentirmos-nos em harmonia, sentirmos-nos integrados com a onda do seu carinho, do seu amor e da sua luz. O apóstolo João, em suas anotações, faz referência a um dos episódios mais impressionantes do Evangelho. Narra que Jesus encontrava-se no templo, em pregação, cercado, como era de praxe, por uma multidão muito grande de pessoas, que encontravam-se como que hipnotizadas pela sua palavra de esclarecimento, de sabedoria, de fé e de amor. E nisso, a sua pregação fora interrompida por algumas pessoas mal intencionadas, ligadas a um dos partidos político-religiosos da Palestina, que na época estava sob o jugo, sob a dominação romana, chamado farisaico ou fariseu. E essas pessoas, temendo a fama crescente de Jesus, dos seus feitos, das suas curas inexplicáveis para a época, das suas lições plenas de profundidade, de beleza, de sabedoria, tentavam repetidamente surpreendê-lo em erro, em algum gravame, de modo a poder entregar Jesus às autoridades romanas. E, naquele dia, alguns membros desse partido interromperam no templo a pregação de Jesus, trazendo uma mulher que fora pego naquele mesmo instante, cometendo um ato de adultério, que, segundo a Torá, a lei máxima para os hebreus, lei de caráter tanto religioso quanto de caráter civil, a Torá recomendava que a mulher que fosse surpreendida em adultério devesse pagar com a própria vida o erro, sendo apedrejada em praça pública. E era o evento ideal para que os fariseus pudessem verificar se Jesus de fato iria concordar com aquele ato, estando em harmonia com a Torá, ou iria discordar daquela prática, entrando em conflito direto com o texto da lei. Então os fariseus adentraram no templo, na praça destinada às pregações públicas, e interromperam a fala de Jesus, seguidos que estavam por um burburinho de pessoas que acompanhavam aquela mulher gritando e clamando por justiça e apedrejamento. E nisso, os fariseus interpelaram Jesus na frente de toda aquela multidão. Eis que esta mulher foi pega agora mesmo num ato de adultério, e manda a lei judaica que ela seja apedrejada. O que dizeis, Rabone? O que dizeis, mestre? Era um questionamento capcioso que tentava justamente pôr Jesus numa situação embaraçosa. Ele pregava o amor, pregava o perdão, pregava a aceitação de todos, pregava o acolhimento indistinto de todas as pessoas. Mas a lei judaica era rigorosa. E os fariseus planejaram muito bem aquela cena,
na tentativa de fazer com que Jesus se posicionasse contra a lei judaica e pudesse, assim, ser entregado às autoridades políticas. Mas os fariseus menosprezaram a sabedoria, o entendimento espiritual, o alcance maravilhoso daquela personalidade ímpar, incomparável de Jesus. Jesus respondeu ao interpelo, à interrogação dos fariseus, com o silêncio. Manteve-se calado. E, segundo as anotações do evangelista João, no capítulo 8, entre os versículos 1 e 11 do seu evangelho, Jesus pôs-se voltado ao chão, tomando de um pequeno graveto e fazendo alguns rabiscos na terra. Mas como os fariseus insistissem, Jesus então respondeu da seguinte forma: aquele que estiver sem nenhum erro, aquele que jamais tiver cometido algum pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Os fariseus não contavam com aquela proposição de Jesus. Jesus voltou-se novamente para o chão a rabiscar alguns desenhos na areia. O espírito milanês, que escreveu um grande número de obras através do médium já desencarnado, João Nunes Maia, numa destas obras intitulada Cristos, em que o espírito faz uma análise bastante ampla de inúmeros feitos, lições, ensinamentos, episódios da vida de Jesus, o espírito milanês esclarece que neste momento que Jesus havia voltado-se para o chão e desenhava rabiscos na terra, estaria, como ele era dotado de presciência, enxergava além das formas, além das aparências, adentrando na intimidade das pessoas e tomando conhecimento dos segredos mais íntimos que as pessoas muitas vezes faziam questão de ocultar, que Jesus teria rabiscado na terra alguns atos pecaminosos, algumas quedas imensas em que os fariseus, que tentavam surpreendê-lo em erro, haviam cometido. E ao ver ali na terra a denúncia dos seus crimes, ao ver e ao sentirem-se acusados pela própria consciência, foram os primeiros a abandonar aquele espaço do templo, no que foram acompanhados silenciosamente pelas demais pessoas, que compreenderam o quão vil era aquela prática em curso na Palestina de antigamente, de apedrejar as mulheres adúlteras. Nos homens adúlteros nem se falavam. Os fariseus não trouxeram consigo o homem que havia sido surpreendido com a mulher no ato sexual que era proibido pela lei judaica, por verificar-se fora do casamento, na extraconjugalidade. Trouxeram apenas a mulher. Era uma sociedade patriarcal, machista, como a nossa sociedade ainda o é. Os índices de violência contra a mulher, inclusive aqui em nosso estado, no Rio Grande do Sul, são por demais assustadores, em que muitas mulheres ainda são vítimas, em nossa sociedade machista, da violência atroz dos seus próprios companheiros,
daqueles que um dia elegeram como parceiros de amor, como parceiros para uma vida inteira. Então, lá, segundo as anotações de João, ficaram apenas Jesus e a mulher adúltera. João não registra o nome daquela mulher. Muitas vezes é tomada como sendo Maria Madalena. Mas o Evangelho de João não faz referência a nenhum nome. E ficaram apenas Jesus e aquela mulher, acabada, destruída, estava jogada no chão, envergonhada pelo que fizera e pelo constrangimento público a que fora submetida. Ninguém tem como dimensionar a dor e os sentimentos que se verificaram dentro daquela criatura. Mas Jesus, dotado de uma sensibilidade singular, aproximou-se dela e perguntou-lhe: onde estão os homens que queriam te condenar? E ela, envergonhada, sem levantar a fronte, respondeu: foram embora. E Jesus tornou a perguntar: não te condenaram? E ela respondeu: não. E Jesus afirmou: nem tampouco eu te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Ajudou-a a reerguer-se, a abraçou fraternalmente, iniciando-lhe na doutrina de amor, de aceitação, de soerguimento moral, cuja missão o trouxera à terra para renovar as criaturas com uma proposta diferenciada de todas as demais correntes religiosas da época, apontando para o homem o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da compreensão, o caminho da ternura. É, sem dúvida nenhuma, uma das páginas mais impressionantes e mais belas do Evangelho. A atitude de Jesus, sem dúvida nenhuma, atesta a sua elevação espiritual, porque somente um líder religioso de tal envergadura teria semelhante atitude num contexto por demais preconceituoso e num contexto em que avançar ou ir contra o estatuído pelas leis seria o mesmo que declarar a própria morte. Mas Jesus tinha essa coragem espiritual e conseguiu, com a sua superioridade, encontrar uma forma de contornar aquela situação problemática, mantendo-se em harmonia com a lei judaica, porque, como ele mesmo afirmara, não vinha à terra destruir a lei de Moisés, e manteve a sua atitude em coerência com as suas lições, com as suas pregações e com os seus ensinamentos. Em outro momento, quando proferiu o seu famoso sermão, que é talvez o discurso mais profundo e mais esclarecedor que já tenha sido proferido por alguém, e que se encontra nas anotações do evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, num dos trechos deste discurso, que se encontra no capítulo 7, entre os versículos 1 e 5, afirma Jesus: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos.
Por que olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás, para tirar o cisco do olho do teu irmão. É um dos trechos desse discurso fabuloso e que nos convida a refletir justamente por esta prática perniciosa, corrente no tempo de Jesus e ainda em curso em nosso tempo, que é o hábito que temos de julgar as pessoas, e sempre com muito rigor, mas sempre esquecidos de julgarmos a nós mesmos. E quando fazemos, o fazemos com brandura, com complacência, com compreensão, com amor. Mas para os outros, dificilmente. Eis um hábito arraigado na psique da humanidade, uma conduta que tem se mostrado como que difícil de ser evitada, porque da mesma forma que não temos controle muitas vezes sobre os nossos pensamentos, passam pela nossa mente mais de 200.000 pensamentos por dia, a maioria dos quais dotados de espontaneidade, nós não os provocamos, eles irrompem nossa mente, vêm, passam, alguns se demoram mais, quando ocorre a fixação da nossa atenção, outros menos, mas circulam esses pensamentos incessantemente, muitas vezes sem o nosso controle, sem que consigamos vigiar sobre os pensamentos que circulam sobre a nossa mente. E da mesma forma que não policiamos os nossos pensamentos, também não policiamos os nossos julgamentos e passamos quase que a maior parte do nosso tempo avaliando os outros, avaliando as circunstâncias, avaliando as diferentes situações. E como somos muito limitados, como temos limitações de vistas, muitas vezes fazemos julgamentos sumários, incompletos, incorretos das pessoas, das circunstâncias e das situações que nós julgamos. Richard Simonetti, num livro muito interessante intitulado Quem tem medo dos espíritos? Obrigado. Quem tem medo dos espíritos? Conta uma história muito peculiar, que um pregador fora chamado por um superior da sua ordem para receber uma recriminação, pois que ele fora visto agredindo a sua esposa. E quem fizera a denúncia havia sido um vizinho seu, digno de confiança. E aí o superior fez toda a narrativa, ao que o pregador começou a rir-se, esclarecendo a situação. Contou que estava com a sua esposa em casa, auxiliando nos quefazeres domésticos. Ele estava lavando a área da casa e a esposa regando as plantas, quando foi atacada por um enxame de abelhas. E saiu gritando por socorro, socorro, me ajude. E ele tomou do pano que usava para limpar a área
para socorrer a esposa, afastando as abelhas. E os vizinhos que acorreram para ver o que estava acontecendo, entenderam tudo errado. Pensaram que o pregador estava agredindo a esposa, mas na verdade estava apenas espantando as abelhas. Então essa história mostra como muitas vezes nós fazemos julgamentos sumários de determinadas pessoas e determinadas situações, tornando-nos muito injustos por esta atitude, por esta prática. Como a nossa visão, o nosso entendimento muitas vezes não avança na intimidade, nós não temos recurso de julgar as pessoas, considerando todas as questões que conspiraram para que ela agisse de tal ou de tal maneira. E muitas vezes não nos colocamos no lugar daquela pessoa, perguntando-nos se em seu lugar não faríamos o mesmo ou até pior. Porque é mais fácil recriminar, é mais fácil julgar, é mais fácil não aceitar. A temática do julgamento vem de encontro a uma dificuldade psicológica que todos nós temos de aceitar os outros como os outros são. Isso nos desagrada, isso nos incomoda, porque gostaríamos que todas as pessoas fossem como nós somos, pensassem como pensamos, dissessem amém para tudo aquilo que fazemos, para os nossos comentários, para os nossos pontos de vista. Porque seria muito mais cômodo para nós. Então, eis uma das principais dificuldades psicológicas que nós temos e que acompanha o homem através do curso da história, de aceitar o outro do jeito que o outro é. E aí está a matriz de todas as atitudes preconceituosas. O racismo, por exemplo, é a dificuldade de aceitar o outro pela sua cor. Hoje nós vemos uma ojeriza, uma versão muito grande por parte de alguns segmentos da nossa sociedade por aqueles que têm opções sexuais diferentes da ostentada pela grande maioria das pessoas. E veem-se os atos mais absurdos, verdadeiras barbaridades, serem cometidas contra homossexuais, o que revela dificuldade de aceitação. Vivemos, infelizmente, numa sociedade muito injusta e que discrimina as pessoas pela sua religião, pela cor da sua pele, pela sua opção sexual, pela sua limitação física ou intelectual, pela sua aparência. E isso revela a dificuldade geral de aceitar o outro do jeito que o outro é. Essa afirmação pode parecer simplista, mas não é. E ela revela a dificuldade que nós temos, em última análise, de nos aceitarmos do jeito que nós somos. Porque não nos aceitamos do jeito que nós somos, os pensamentos que temos, os sentimentos que temos, as qualidades que temos, os defeitos que temos, os dons que temos, as características que nos singularizam, é porque não temos condições também de aceitar os demais, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas qualidades, com as suas características, com as suas idiosincrasias. E isso é um problema muito grave.
enquanto não mudarmos esse estado de coisas, dificilmente a sociedade será uma sociedade diferente do jeito que ela é. Porque é justamente a partir das mudanças, do somatório das mudanças individuais, que a sociedade, refletindo e recebendo o impacto dessas mudanças, passará a mudar também. Desculpem. Então, essa questão do julgamento sumário está diretamente atrelado ao fato de não conseguirmos nos aceitarmos profundamente, no nível mais profundo, e, por conseguinte, não conseguirmos aceitar os outros como são. E isso ocorre diariamente conosco. Desde as nossas vivências dentro de casa, no contato com a família, no círculo de relações mais amplos, na sociedade como um todo. Recentemente, em Porto Alegre, acompanhamos pelos noticiários aquela cena absurda do motorista deslocado, uma pessoa instruída, numa boa posição social, econômica, financeira, e que no momento de inexplicável loucura avança contra uma passeata pacífica de alguns ciclistas, atropelando inúmeros deles, deixando-os feridos. É um sinal de não aceitação, de não aceitar as pessoas e as circunstâncias tais como elas se configuram. Porque a não aceitação provoca a irritabilidade, provoca a agressividade, provoca a ira, provoca a raiva, provoca a explosão de fúria, que foi o que aconteceu. Então, esse tipo de coisa extrema demonstra essa dificuldade que todos nós temos e que nós precisamos trabalhar. E devemos começar esse trabalho nos aceitando primeiramente como somos, para a partir daí poder aceitar os demais. Em relação aos homossexuais, como falávamos antes, isso são estudos psicológicos que afirmam que estes atos truanescos, inenarráveis, discriminatórios contra os homossexuais, que muitas pessoas cometem, revelam numa análise psicológica mais profunda algum conflito que essas pessoas que cometem esses atos possuem com a sua própria sexualidade. Tem algum problema com a própria sexualidade, em aceitar a sua própria sexualidade, e em função disso projetam esse conflito na não aceitação que se verifica pelos atos discriminatórios que praticam. Muitos deles extremamente violentos. Então, o julgamento que revela não aceitação, na verdade, reflete conflitos que temos dentro de nós. Esta afirmação que as correntes psicológicas da atualidade vêm propalando, sendo os estudiosos dessa área unânimes em afirmá-la, sobretudo a partir dos estudos de Freud, no final do século XIX, início do século XX, na direção do nosso tempo, o Espiritismo já fazia mais tempo, quando surge, na segunda metade do século XIX, apresentando para o ser humano um novo modelo de interpretação da vida e da sua realidade existencial, esclarecendo o ser humano sobre a sua origem, a sua natureza,
a sua destinação, esclarecendo que todos somos espíritos imortais, que nós não somos apenas esse somatório de células, tecidos, organismos que formam o nosso corpo físico, mas nós somos um ser espiritual que serve de matriz para organizar e moldar esse corpo, que nos serve de roupagem para as nossas atuais experiências na Terra. Mas que a nossa condição espiritual, independente do corpo físico, nos coloca frente a novos objetivos existenciais que caminham no sentido, naquele mesmo sentido proposto por Jesus, do amor, da tolerância, da aceitação incondicional. Então, a compreensão que o Espiritismo nos traz da nossa condição de seres espirituais, pré-existentes a esse corpo, nosso espírito já existia antes do corpo, já teve muitos outros corpos nas suas outras vidas, e é senhor de toda uma historiografia espiritual que se patenteia, que se concretiza em nossa personalidade, em nossas pulsões, nesses pensamentos incontroláveis que povoam a nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos padrões de comportamento, em nossas atitudes, inclinações, pendores, em nossas vocações, em nossos dons, em nossas qualidades. Tudo isso é resultado das nossas vivências passadas. O que nós somos hoje é resultado das experiências reencarnatórias anteriores que estão presentes em nós. E os temas, e isso nós precisamos investigar dentro de nós, os temas que provocam em nós aversão a alguma pessoa, alguma característica que essa pessoa tenha, algum pensamento que ela manifeste, algum posicionamento seu, os temas que nos provocam aversão em pessoas, em lugares, em circunstâncias, são indicativos dos temas internos da nossa psicologia pessoal que precisam ser trabalhados, porque são indicativos de conflito, são indicativos de problemas interiores que vêm à tona através dessa aversão, dessa ojeriza, desse ódio, dessa animosidade muitas vezes inexplicável e que precisa ser trabalhada, que precisa ser modificada, que precisa ser alterada para a nossa saúde interior, para a saúde da nossa alma, para a saúde do nosso ser espiritual. Então é indispensável nós fazermos o trabalho de investigação interna, atentando, prestando atenção para os temas que provocam em nós aversão, principalmente dentro da família. Sempre tem alguém que nos incomoda mais, por alguma atitude, por alguma ação, por algum comportamento. Muitas vezes nos tirando do sério, nos irritando, nos enraivecendo, o que gera transtorno dentro do lar, o que gera discussão dentro do lar, que poderia ser evitada. Se a pessoa não manifestasse a sua aversão, por estar atenta a ela, o problema é que na maioria das vezes é inconsciente, a pessoa já explode, já se enraivece, já grita, já briga, já faz o escambau. E aí o erro. Por isso, a atenção em tudo o que pensamos, em tudo o que sentimos, em tudo o que fazemos, porque nós precisamos nos conhecer para podermos nos aceitar. Nós só aceitamos aquilo que nós conhecemos. Nós não abrimos as portas da nossa casa para qualquer um, para algum estranho. Deveríamos fazer, porque era o que recomendava Jesus, mas nós não fazemos. Então, da mesma forma, nós precisamos nos conhecer para nos aceitarmos.
Então é indispensável que, sobretudo esses temas que indicam aversão e irritabilidade no ambiente do lar, porque o lar é algo fantástico, só Deus para ter pensado em algo como o lar, como a família, porque é o espaço onde as almas se encontram e se reencontram para solucionar dramas antigos do passado. E ali aquela aversão pelo outro, muitas vezes, é o resquício, é a reminiscência de algo que aconteceu lá em outra vida e que ficou por resolver e que na existência atual, por ser um novo renascimento, ser um novo cérebro, passarmos pelo choque biológico do renascimento espiritual, um novo corpo, a memória das vidas passadas é abrandada e ficam apenas as pulsões, as intuições, os pendores, essas forças que vêm lá do passado e que ficam presentes em nós. Mas lembrança clara, ao menos no atual desenvolvimento espiritual da humanidade, nós não temos. Poucas pessoas lembram-se conscientemente das suas vivências passadas, mas ficam as reminiscências. E aquela aversão que acontece dentro do lar, quase sempre é uma reminiscência do passado, de alguma agressão que a pessoa sofreu, daquela que desperta na atualidade irritabilidade sem causa aparente, né? Provavelmente recebeu alguma agressão, essa pessoa fez alguma coisa para ela no passado que a feriu, que a magoou, que a machucou interiormente, e na atualidade, por aquilo não ter sido solucionado lá, assoma na forma de irritação, na forma de não aceitação. É um conflito que precisa ser resolvido. E é por isso que Deus, através das suas leis, nos reuniu ali, no seio do lar, justamente com as pessoas que nós precisamos estar para o nosso crescimento interior, para o nosso crescimento espiritual. Se todos fôssemos afins uns com os outros, nós seguiríamos sendo os mesmos. Porque é justamente aquilo que nos incomoda, aquilo que nos irrita, aquilo que nos tira do sério, que nos força a reflexão, que nos força a movimentação interior, que nos força a modificar o nosso comportamento interno e externo, a nossa conduta existencial. Então, a diversidade que existe na Terra, ela é providencial. E nós precisamos aceitá-la e aprender com ela para podermos crescer. Já que, segundo os espíritos superiores, nós encarnamos na Terra, junto com as pessoas que estamos, com vínculos que provêm do passado, com a finalidade de crescermos e melhorarmos. Não é por outra razão que estamos aqui. Imaginem se passamos a vida inteira só reclamando da nossa família, não aceitando um determinado familiar, não aceitando alguém que as leis do destino situaram em nossa família consanguínea, não aceitando, não a recebendo com carinho, não perdendo o ensejo de alfinetá-la, de criticá-la, etc. e tal. Se nós passamos a vida inteira fazendo isso, e nós viemos para cá justamente para não fazer isso, nós viemos para aprender a conviver, a aceitar, tolerar, compreender, amar, nós vamos chegar no final da nossa vida, no ocaso da nossa existência, retornar para o mundo espiritual do mesmo jeito de que quando lá saímos para vir para cá na atualidade. Vamos voltar para lá do mesmo jeito, igual de como viemos para cá, por não termos nos transformado, por não termos modificado a nossa
atitude interior. Madre Teresa de Calcutá foi alguém que se destacou no século XX pelas suas qualidades interiores de nobreza e por ter dedicado a sua vida ao amor e ao serviço da caridade. Certa feita afirmou: se eu julgo as pessoas, eu não tenho tempo para amá-las. Se eu julgo as pessoas, eu não tenho tempo para amá-las. E Madre Teresa de Calcutá foi alguém que amou. Amou como poucas pessoas amaram no mundo. E quantas pessoas, para a alegria do mundo, existem, que amam incondicionalmente, aceitando seus familiares e aqueles que não são da sua família do jeito que são, mantendo os braços abertos e acolhendo a todos com carinho, ternura, afeto verdadeiro. Oxalá possamos nos tornar também uma pessoa como essas, uma pessoa que ama, ou ao menos uma pessoa que se esforça por amar o seu semelhante, conforme ensinou e vivenciou Jesus. É indispensável para o nosso bem e o bem da coletividade que o ser humano aprenda, neste momento grave da sua trajetória terrestre, da sua história, é indispensável que aprenda a amar, para que a vida na Terra melhore, para que as relações humanas ascendam em qualidade, aumente em qualidade, para que as relações humanas se tornem mais fraternas, mais amistosas. E que nós possamos fazer a nossa parte, começando desde já, primeiramente, pela autoaceitação, identificar os problemas que nós temos, todos nós possuímos, principalmente os problemas de dentro, os problemas da alma, os problemas do espírito. Identificar o que está ali e que muitas vezes nós não queremos ver, os nossos medos, os nossos defeitos, as nossas mágoas, raiva, ódio, etc., tristeza, a insatisfação, a depressão, identificarmos tudo isso e nos aceitarmos, porque a aceitação é o passo inicial para a mudança. Nós não vamos ter como modificar o nosso mundo interior, muito menos a nossa vida como um todo, se não modificarmos através da autoaceitação, não modificarmos essas estruturas que estão cristalizadas no nosso ser espiritual, a fim de podermos viver mais felizes na Terra. O Espiritismo é um convite para que, ao compreendermos melhor os ensinamentos evangélicos, possamos, a par das missões e princípios espirituais que essa doutrina apresenta, da imortalidade, da reencarnação, das interferências espirituais que todos sofremos, dos muitos mundos e das muitas dimensões que existem, se interpenetram, se interligam e se intercomunicam, ainda que muitas vezes inconscientemente, sem que nos demos conta disso, né? Quantas pessoas sofrem influências espirituais, tanto positivas quanto negativas, e não se dão conta de que estão sob o jugo de uma interferência espiritual, né? Não tomam conhecimento disso. Então, o Espiritismo, a par dessas lições e princípios que apresentam, e do entendimento que possibilita do conteúdo mais profundo, das lições ético-morais presentes nos Evangelhos, nos possibilita fazermos aquilo que viemos fazer aqui na Terra, que é o nosso crescimento pessoal, para que o crescimento coletivo aconteça.
e que possamos cumprir com a nossa missão, com a nossa obrigação espiritual, aceitando-nos e aceitando os demais do jeito que eles são. Agradecemos a atenção generosa de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que está sempre ao nosso lado, embora nem sempre estejamos ao lado dele, mas que não nos abandona jamais, mesmo quando nós o abandonamos, que Jesus possa estar ao nosso lado, possa habitar a casa do nosso coração, enchendo-nos de ternura, enchendo-nos de afabilidade e nos auxiliando a sermos melhores do que somos, a aceitarmos mais os outros, a sermos mais tolerantes, a perdoarmos, a amarmos, ao menos um pouquinho mais. Que Jesus possa estar sempre conosco e nos abençoar cada vez mais. Passamos a palavra para o Hugo, para o fechamento dos trabalhos. Vamos apenas aguardá-lo, deve estar terminando o trabalho de orientação. Gostaríamos, aproveitando o ensejo, já de anteciparmos um passo muito grande que estamos dando em nossa trajetória de divulgar o Espiritismo, que é a criação, ainda pequena, de uma editora espírita. A princípio, se for aceito, o seu nome será Caminho Espírita. E esta editora se destinará exclusivamente a publicar obras que veiculem o pensamento espírita que está em harmonia com os postulados kardecianos presentes nas obras básicas de Allan Kardec. Então é uma forma de estimularmos o desenvolvimento do pensamento espírita local, valorizando aquelas pessoas da nossa região que já escrevem, que já editam seus textos em sites, em blogs, até mesmo através de livros, tornando-as, não elas, mas o pensamento das mesmas, conhecido por divulgarem os princípios dessa doutrina que tanto bem nos faz, convidando-nos ao trabalho da renovação constante. Futuramente viremos aqui exclusivamente para fazer a divulgação oficial, indicar o site, etc. Agradecemos mais uma vez a gentil atenção de todos e rogamos a Jesus que nos abençoe.